Olá, meus amigos, bom dia! Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão Giliard Melo com o quadro O que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição de um dos livros da Bíblia maravilhoso, o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 9 com o tema geral, o juízo de Deus sobre os ímpios. E eu queria ler com você nessa manhã Apocalipse capítulo 9, versículo 17 ao 19, que diz assim: Assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. O juízo de Deus sobre os ímpios. Esse é o tema desse capítulo 9 de Apocalipse. O juízo de Deus que é desencadeado pela sexta trombeta, estamos falando sobre a sexta trombeta, é mais severo, é mais pior do que o anunciado pelo da quinta trombeta. Os agentes do juízo de Deus, Deus tem os seus agentes para exercer o seu juízo sobre este mundo. Os agentes do juízo, ele transformam-se em máquinas assassinas. Primeiro, eles são seres inatingíveis. Se nós olharmos para o versículo 17, assim nesta visão contemplei, João diz, que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre, a saber, melhor, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Olha só, eles são seres inatingíveis. Eles têm couraça de fogo, o texto diz. Não podem ser destruídos com armas convencionais. Eles são seres mistos. Aparece aqui cavalo, leão e serpentes. São seres mistos. Segundo, eles são seres ferozes. Na parte B do versículo 17 diz: a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Seres ferozes. Eles parecem leões, símbolo de força, de velocidade, de poder destruidor. Terceiro, eles são peçonhentos como serpentes, o texto diz. Olha o que diz o versículo 19, eles são peçonhentos como serpentes, pois a força dos cavalos estava na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causava dano. Seres peçonhentos. Esses cavalos têm um grande poder destruidor. São altamente letais e venenosos. Eles não são cavalos ordinários.
ele simboliza máquinas. Esses cavalos desse texto simboliza máquinas, instrumentos de guerras de todas as classes, como por exemplo, tanques, canhões, aviões de combates, aviões de guerras, bombas, armas nucleares, químicas e biológicas. Esses cavalos representam essas máquinas. Quarto, eles flagelam e mata os homens. O versículo 18 diz: por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Eles flagelam e matam os homens. E esses espíritos malignos agem nos homens e através dos homens, e os atormenta e mata. 3 flagelos são mencionados: fogo, fumaça e enxofre. O fogo queima, a fumaça tira a visibilidade e o enxofre polui. O propósito deles é destruir. Destruir como? Por meio deles mata uma terça parte dos homens. E como isso vai acontecer? Isso fala de guerras em sua truculência, ferocidade, poder destruidor. Isso fala de guerras. Essas guerras sangrentas têm o poder de matar uma terça parte dos homens. Quando os homens tentam se desvencilhar de Deus, eles começam a lutar uns contra os outros. E aí destrói uns aos outros em grandes números, em grandes guerras. Veja as atrocidades das guerras que já aconteceram nos impérios antigos. Guerras na Europa, guerra civil nos Estados Unidos, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, e das 2 guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra foi mais de 30 milhões de pessoas morreram. Na Segunda Guerra, mais de 60 milhões de pessoas morreram. O arsenal de mortos é armazenado também hoje. Em quinto, eles têm o controle da imprensa. Olha o que diz o versículo 19: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causava dano. Olha só. Eles têm o controle da imprensa. O poder desses agentes destruidor está na sua boca, o texto diz. Fala da imprensa. Eles têm a comunicação em seu poder. Eles dominam a imprensa, eles controlam a imprensa, eles controlam o mundo pela sua filosofia, pelo poder. O poder está na sua boca, na sua cauda. Eles têm um poder quando fala através da cauda e destila o mal. Eu quero concluir dizendo para você que esses cavalos, eles simbolizam isso. Eles simbolizam guerra. E nós vimos, eles simbolizam máquinas destruidoras. Os homens criam esses instrumentos.
Os homens gastam bilhões em tanques, em canhões, em aviões de guerra, para eles mesmos se destruírem. Para eles mesmos se matarem. A palavra do Senhor nos diz isso. É o tempo de nós se arrependermos. As trombetas estão tocando. Breve, breve, o nosso Jesus voltará. Esses são os sinais. Trombetas são sinais, não são um sonido. A gente não está escutando nenhum. Estão vivendo aproximadamente a quinta trombeta. Mas a gente não escutou nenhum. Mas os sinais estão se cumprindo. As trombetas estão tocando. E muitos de nós não estamos alerta. As trombetas falam de alerta. É tempo da gente se voltar. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Também faz parte do propósito de Deus. Viemos para o Senhor. Viemos, nos arrependamos e confiamos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça e misericórdia para vivermos a sua vida. Vivermos a vontade do Senhor aqui nesse mundo. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Bom dia. Se inscreva aí no meu canal, hein? Dá um joinha aí no meu canal e acompanha conosco aí essas mensagens no Facebook. Compartilha para que outras pessoas também possam estar ouvindo a mensagem. Um abraço.